Às vezes, no meio do silêncio da noite ou até no intervalo de um dia comum, surge uma sensação difícil de traduzir. Não é tristeza, nem exatamente solidão. É como um espaço interno que insiste em se fazer presente, um sopro que parece dizer que falta algo, mesmo quando por fora tudo parece em ordem. Esse vazio não se explica em palavras, mas se sente no corpo, no peso do peito, na respiração que não se completa, no olhar que parece buscar algo além do que enxerga. Talvez você conheça bem essa sensação. Viver o cotidiano, cumprir compromissos, sorrir quando necessário, mas, no fundo, sentir que a vida guarda uma pergunta sem resposta. Esse espaço interior não significa fracasso, nem ausência de valor. Ele é, antes de tudo, um sinal de que existe uma distância entre quem você é em essência e a forma como tem vivido. Como nos lembra Nagarjuna, o vazio não é falta, mas condição para que o novo se revele. Assim como o solo precisa de clareira para receber a semente, nossa alma precisa desse intervalo para que a consciência se reorganize. Mestre Shi Heng-yi nos ensina que lutar contra esse vazio apenas o torna mais presente. O segredo não está em sufocá-lo, mas em observá-lo com calma, como se fosse um espelho. Quando olhamos para esse espelho interior, percebemos que o vazio não é inimigo, mas parte da nossa própria consciência tentando se revelar. O vazio é o terreno que permite o nascimento de tudo. Não é um buraco sem fundo, mas um campo aberto onde novas formas de vida e sentido podem florescer. A confusão acontece porque muitas vezes acreditamos que plenitude é estar sempre preenchido de coisas externas, conquistas, sucessos, reconhecimentos, distrações. Mas quanto mais tentamos preencher de fora, mais distante ficamos do preenchimento verdadeiro. É como beber água salgada. Parece matar a sede por um instante, mas apenas aumenta a secura interior. E é aqui que surge uma pergunta fundamental. Será que o vazio é realmente um problema? Ou será que ele é discretamente um convite? Um convite para parar, escutar, se reconhecer e atravessar esse espaço interno como quem percorre um caminho silencioso de volta para si mesmo. Há um instante em que o vazio começa a incomodar tanto que surge a tentação de preenchê-lo a qualquer custo. É quase automático. A mente busca algo para ocupar o espaço, como quem acende uma luz em um quarto escuro para não encarar a própria sombra. Muitos acreditam que esse vazio é falha pessoal, como se fosse sinal de fraqueza ou de que algo essencial estivesse faltando. Mas, na verdade, o vazio é apenas um estado de percepção, uma abertura que pede escuta, não fuga. Quando o desconforto chega, a mente corre em busca de distrações. Pequenos prazeres imediatos, consumo sem necessidade, reconhecimento externo, até mesmo uma espiritualidade de fachada que se torna mais performance do que encontro real. É como se cada tentativa de preencher fosse apenas uma camada de tinta sobre uma parede rachada. De longe parece funcionar, mas por dentro a estrutura continua instável. Mestre Shi Heng-yi lembra que quanto mais você tenta escapar, mais forte se torna o que você evita. É uma lei silenciosa da vida. Aquilo que negamos ganha raízes mais profundas. O vazio, quando combatido, não se dissolve. Ao contrário, amplia sua presença, como um eco que retorna mais intenso. A neurociência confirma esse movimento. O cérebro humano cria laços de recompensa imediata, circuitos de dopamina que dão a sensação passageira de satisfação. Mas quanto mais se busca esse alívio momentâneo, mais se fortalece o ciclo da carência. É como beber de uma fonte que mata a sede por segundos, mas deixa a boca cada vez mais seca. O vazio não é uma falha a ser corrigida. O erro invisível está em tentar sufocá-lo com excessos que jamais poderão preenchê-lo. E quando aceitamos olhar para esse espaço sem correria, sem máscaras, descobrimos que talvez ele não esteja pedindo coisas, mas presença. O vazio que tantas vezes nos causa medo pode ser, na verdade, uma passagem. Não é abismo, como a mente sugere, mas limiar. Shi Heng-yi ensina que esse espaço de aparente ausência surge quando a antiga estrutura mental já não consegue sustentar o peso da expansão da consciência. É como se uma casa estivesse pequena demais
para abrigar uma vida que pede mais ar, mais horizonte, mais espaço para se mover. No campo quântico, tudo se organiza a partir de um princípio simples. Para que o novo exista, é preciso haver espaço. A vida não se expande onde tudo já está ocupado. Da mesma forma, dentro de nós, o vazio abre clareiras invisíveis para que novas percepções, novos sentimentos e novas formas de estar no mundo possam nascer. O vazio, nesse sentido, não é perda, é preparo. A natureza nos ensina isso com suavidade. O solo precisa descansar antes de receber novas sementes. A árvore deixa cair suas folhas para que a seiva se reorganize em silêncio. O rio abre espaço entre as pedras para que a água encontre caminho. O vazio, em todos esses exemplos, não é ausência, é condição para que o ciclo continue. Se a vida insiste em nos apresentar esse espaço silencioso, talvez seja porque estamos prontos para algo maior. Mas, para atravessar esse limiar, não basta acumular distrações externas. É preciso permitir que o vazio seja ponte, não obstáculo. Ele é o terreno fértil que prepara a consciência para a próxima estação do ser. É nesse espaço que o universo planta em nós sementes que ainda não conseguimos enxergar, mas que já começam a germinar em silêncio. Durante muito tempo, fomos levados a acreditar que o vazio significa fraqueza, depressão ou falta de propósito. Mas a verdade é que essa percepção nasce de uma leitura apressada da alma. O vazio, quando observado em silêncio, revela-se como algo muito mais profundo. Ele é a pausa que antecede a criação, o intervalo que prepara a próxima nota da música. Assim como o silêncio dá forma à melodia, o vazio dá sentido ao movimento da vida. O paradoxo é que, ao resistir ao nada, ficamos presos à ilusão de completude forçada. Mas quando aceitamos a aparente ausência, abrimos a porta para que o tudo possa emergir. É nesse instante de entrega que o vazio deixa de ser uma ameaça e passa a se revelar como inteligência oculta, um espaço onde forças invisíveis começam a se organizar em silêncio, preparando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Lao Tzu, mestre do Tao, dizia: é do vazio do vaso que surge sua utilidade. Não é a argila que molda a panela que nos serve, mas o espaço vazio dentro dela. Essa sabedoria simples aponta para algo grandioso. O que dá sentido à vida não é o acúmulo, mas a abertura. O que sustenta nossa jornada não é estar sempre cheio, mas ter espaço para que o novo circule. O vazio, portanto, não é o fim de nada. É o momento de suspensão em que a vida nos convida a confiar, mesmo sem saber o que vem depois. Ele é o ventre silencioso da criação, o útero cósmico onde o invisível se prepara para nascer. Reconhecer isso é transformar medo em confiança, peso em leveza, ausência em revelação. Há um momento em que o vazio deixa de ser apenas desconforto e começa a se tornar um campo de possibilidades. Para isso, não é necessário lutar, mas simplesmente se permitir estar presente. Shi Heng Yi ensina que a transformação começa quando nos sentamos em silêncio e observamos o vazio sem julgamento, como quem contempla o céu noturno sem tentar apagar a escuridão. Nesse estado de atenção suave, a neurociência nos mostra que algo profundo acontece. Os circuitos de aversão no cérebro começam a se reorganizar. Aquilo que antes era interpretado como ameaça passa a ser reconhecido como espaço seguro. A ansiedade se reduz e a mente encontra uma nova forma de se relacionar com o que antes parecia insuportável. A respiração consciente pode ser um guia nessa travessia. Inspirar como quem acolhe, expirar como quem libera. Inspirar e receber, expirar e soltar. Essa cadência simples repetida no corpo vai pouco a pouco ensinando à mente que o vazio não precisa ser preenchido às pressas. Ele pode ser vivido como campo de regeneração. Quando esse gesto é praticado, o vazio revela sua verdadeira face. Não é falta, mas energia latente. Um espaço fértil onde a vida se refaz, onde a consciência encontra repouso e renascimento. Assim, o que parecia peso se converte em força silenciosa e o que parecia ausência se transforma em presença.
O vazio pode parecer um abismo sem fim, mas talvez ele seja algo muito diferente. Uma travessia invisível que só aparece quando ousamos dar o primeiro passo. De longe, parece assustador, como se não houvesse nada que pudesse nos sustentar. Mas ao caminhar com confiança, a estrutura se revela e percebemos que o vazio não é queda, é passagem. Essa imagem nos lembra que a vida não se sustenta apenas no que é visível. O essencial muitas vezes se esconde no invisível, aguardando que nossa coragem desperte. O erro é acreditar que o vazio é um fim, quando na verdade ele é apenas a passagem que nos leva de um estado de ser a outro. O bambu nos ensina isso com perfeição. Ele é forte não por estar cheio, mas porque guarda em si um espaço oco que o torna flexível. É justamente esse espaço interno que lhe dá a capacidade de suportar ventos, tempestades e o peso do tempo. Da mesma forma, o ser humano precisa do vazio para ser resiliente, para dobrar-se sem se quebrar, para atravessar mudanças sem perder sua essência. O vazio não exige preenchimento, exige apenas confiança no processo da travessia. Quando aceitamos caminhar por essa passagem invisível, descobrimos que ela não nos leva para longe de nós, mas de volta ao centro, ao ponto mais íntimo onde repousa nossa verdadeira força. O vazio, tantas vezes visto como um fardo, revela-se como um portal. Ele não é ausência de vida, mas revelação de um espaço onde algo novo pode nascer. Ao longo dessa reflexão, percebemos que o vazio não precisa ser combatido nem sufocado, mas reconhecido como parte essencial do processo humano. Ele é menos peso e mais passagem, menos falta e mais convite. Mestre Zheng He nos recorda: a vida não pede para você estar cheio, mas para estar presente. Essa frase contém uma sabedoria simples e profunda. O chamado não é para acumular experiências, conquistas ou estados de consciência, mas para viver o que se apresenta, inclusive o silêncio, inclusive o vazio. É nesse estado de presença que a verdadeira transformação acontece. O mestre Zen Dogen também dizia que o despertar não está em acumular, mas em permitir-se estar inteiro no que surge. Isso inclui a dor, o silêncio, a ausência, porque cada um desses estados carrega em si uma lição invisível. O vazio, quando acolhido, deixa de ser sombra e se torna mestre. Talvez no fim a vida não nos peça para fugir do vazio, mas para dançar com ele, para compreender que não é um ladrão que rouba nossa vitalidade, mas um guardião silencioso que devolve o sentido da existência. E assim a pergunta que ecoa é: e se a dor que hoje parece um peso for exatamente o portal da sua transformação?